Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Dr. Lucas Abreu, anestesista, e vamos conversar bastante aqui, esclarecer bastante dúvidas sobre o tema de anestesia. Os pacientes chegam no consultório geralmente com muitas dúvidas e medos e fantasias sobre anestesia, e por isso que eu trouxe ele aqui para a gente ter um bate-papo e esclarecer algumas dúvidas. Então, pode se apresentar, Lucas. Oi, meu nome é Lucas, eu sou anestesista e atendo ao consultório Dr. Rodolfo, a equipe toda, e os pacientes, eles sempre que a gente pode fazer um bate-papo, uma visita pré-anestésica, a gente percebe que os pacientes trazem muitas dúvidas e questões que a gente acaba conseguindo, através de um bate-papo, trazer eles para o conforto e para o conhecimento da técnica e desvendando a anestesia. Os pacientes geralmente têm dúvidas porque eles acham que o mais perigoso de uma cirurgia é a anestesia. Eu acredito que isso tenha vindo de muito tempo atrás, né? Quando os pacientes às vezes tinham complicações durante a anestesia. Eles ainda te perguntam muito sobre o risco da anestesia, porque eles falam para mim, doutor, o meu da cirurgia eu não tenho medo da anestesia. Sim, Rodolfo, é comum os pacientes, eles ao longo da vida terem parentes ou eles mesmos terem tido experiências desagradáveis em relação à anestesia. A anestesia, existe um arsenal de medicações, né, hoje disponível no mercado, que antes, há tempos atrás, não tinha. E isso fazia com que a anestesia realmente ela trouxesse, né, alguns eventos desagradáveis para os pacientes. Com o avanço das técnicas, das medicações, da farmacologia e do conhecimento de métodos nossos de monitorização e avaliação e as terapias guiadas por metas, a gente consegue hoje estabelecer, né, um controle maior, mais efetivo, mais qualidade e mais segurança e mais conforto. Qual o risco assim do paciente fazer, por exemplo, uma anestesia geral? A anestesia geral, ela é compreendida pelo tripé, né? Que seria o quê? Uma analgesia, a hipnose, que é o paciente ficar dormindo, e a parte de relaxamento motor completo, que é o relaxamento muscular, né? Para o paciente entender. Então ele ficaria pelo tempo do procedimento cirúrgico, totalmente dormindo, totalmente relaxado muscularmente e totalmente analgesiado ou sem sentir o estímulo doloroso. A anestesia geral compreende esse tipo de estágio, né, de anestesia. Portanto, ele precisa de um dispositivo para garantir a respiração efetiva desse paciente, porque quem vai fazer o suporte respiratório para ele é um dispositivo externo, que é o aparelho de anestesia. Sim. E quais tem algum risco que o paciente precisa ficar preocupado, alguma coisa que o paciente precisa ficar preocupado, ou avisar o anestesista para que diminua um risco de uma complicação? Sim, então no critério, hoje a gente usa um guideline, que é a ASA, e a gente classifica esse paciente quanto ao risco dele. A avaliação, ela é criteriosa, ela avalia desde a parte de via aérea, né, quanto à parte de funções orgânicas desse paciente. Se esse paciente apresenta alteração de via aérea, apneia obstrutiva do sono, que é comum, os pacientes conhecem, o ronco noturno exagerado, a parte de dificuldade ventilatória, uma doença do pulmão, né, já avançada, a asma, bronquite, né, como é conhecida, sequelas de tuberculose, que é edêmica, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, está ligado com o tabagismo, ou com a inalação, né, de fumaça passiva, que nos grandes centros a gente tem, esses pacientes, eles precisam de uma atenção maior. Tanto é que a gente seleciona do arsenal de medicações, né, medicações para que esse paciente tenha menos risco.
né? Então, sim, a anestesia ela precisa ser adaptada de acordo com as alterações e com o que é apurado e das informações de uma entrevista médica pré-anestésica em relação às comorbidades ou às doenças que esse paciente traz e o arsenal que vai ser ajustado para que ele tenha uma boa experiência. Antigamente tinha uma dificuldade grande de, às vezes, tá na urgência, como já tive várias vezes de plantão em pronto-socorro da neurocirurgia, e os pacientes chegavam graves e precisavam ser entubados. Muitas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes acontecia de ter uma intubação difícil. Hoje, que é colocar o tubo para que o paciente respire através do aparelho. Então esse tubo entra até a traqueia. Hoje, quais os recursos que a gente tem que pode ser utilizado para minimizar esses riscos de ter dificuldade na intubação? Bom, hoje nós temos os dispositivos, né? Os dispositivos para a via aérea difícil envolvem o estilete, que é nada mais do que o buge, né? Um estilete que te guia até a traqueia, o laringoscópio convencional, o videolaringoscópio e o nasofibroscópio ou o videofibroscópio. Então esses vídeos, microcâmeras que você coloca pelo nariz, pela boca, né? Isso, você coloca essas microcâmeras e você consegue ter uma visualização prévia. Como que você faz com que o paciente aceite, né? Isso daí sem ter uma rejeição. Você faz uma pequena sedação leve, um pouco de analgesia, né, local, e aí você consegue, através desses dispositivos, fazer uma prévia investigação desta via aérea, e a partir do momento que você tem, né, a análise e o diagnóstico, você consegue utilizar um desses dispositivos de apoio. Você tem tempo para isso, Você tem tempo para prever. Dá para programar. Você monta o plano A, o plano B e o plano C da intubação desta via aérea. Sim. E muitos dos procedimentos que nós fazemos é com sedação. E a sedação, a gente sempre brinca com os pacientes, né? Que é a parte mais gostosa do procedimento, que é aquele sono profundo, parece que é um sono celestial, um relaxamento pleno. Então você ali tem realmente um sono muito, muito reparador e é algo muito prazeroso, né? E fala um pouquinho da sedação, como é que é na percepção do paciente e na percepção do anestesista, como que é a sedação? Bom, sedação é uma questão de oferecer um coquetel. Pensa que você está indo, né, para um evento onde vai ser oferecido para você um coquetel, onde o barman. O barman. Você vai oferecer para este cliente uma possibilidade de experimentar uma sensação muito gostosa, de relaxamento, de um sono suave e de um despertar também suave. Então, a sedação, a gente trabalha em planos, onde a gente utiliza, né, uma miligramagem da medicação, pequenas porções dessas medicações, das quais vão fazer esses 3 eventos acontecerem por um breve período de tempo e de maneira muito tranquila, que é o quê? A hipnose, que é o paciente dormir realmente, que nem você falou, aquele sono mais tranquilo, mais restaurador, mais prazeroso, a analgesia, que ele não vai sentir o estímulo doloroso, e a parte do relaxamento muscular, ele não vai se movimentar enquanto você estiver fazendo o seu procedimento cirúrgico. Então a sedação ela é mais leve porque ela não tira o drive respiratório deste paciente. Ele consegue se submeter a um processo cirúrgico minimamente invasivo, de maneira que ele consiga estar pleno do ponto de vista de satisfação. Sim. E é interessante de ver que esse coquetel, esse coquetel entre aspas, né, essa gama de medicamentos que se faz para sedação, ela acaba sendo também individualizada, né? E é como se você fosse pilotar vários tipos de avião e tivesse que decolar e pousar, né? Então, eu acho que essa parte é uma arte também, né?
É uma coisa muito sutil e que eu acho que com o tempo você vai refinando a lidar com o paciente, sedação. Sim, sim. Ao longo do tempo você vai aumentando o seu número de coquetéis. Então, por exemplo, você abre o bar, geralmente você tem lá, vamos usar aí um dry martini, né? Ou você utiliza um Negroni ou um gin tônica, né? Ou uma caipirinha de limão. E aí, com o passar dos anos, e com o passar das experiências relatadas pelos pacientes, você consegue ir moldando esses coquetéis e fazendo novas formas de você chegar ao mesmo resultado. Segurança, conforto e prazer para que este paciente tenha uma experiência que seja próxima daquilo que ele espera, né, durante um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, né? Do ponto de vista da evolução, nós, né, anestesistas que trabalhamos diariamente com sedação desses pacientes, nós somos obrigados a fazermos esse exercício e não existe uma receita, né, pré-preparada da qual serve para todos, né? É individualizado. Por isso que eu digo que é uma arte, né? Acaba sendo essa mistura, né, de técnicas, e aí leva a né, tem uma professora nossa, sou lá da Escola Paulista, e a professora ela sempre abria os congressos quando ela falava de neuroanestesia, anestesia para aparelho, né, da coluna e compreendendo entre cérebro e coluna, ela chama de neuroanestesia, né, tudo que compreende esse universo dos nervos e da medula, e ela falava que era neuroanestesia o estado da arte. Ela falava ela fazia essa parábola, essa metáfora de comparação para justamente justificar de que cada paciente ele necessita de uma experiência diferente. Então, tem paciente que precisa fazer o procedimento acordado, só que ele também não quer o estímulo doloroso, então você trabalha o pilar da analgesia com ele. Tem paciente, faz o bloqueio dos nervos, né? Você vai fazendo os bloqueios. Tem paciente que precisa, além da hipnose, do relaxamento muscular e de analgesia. Então você trabalha com elementos separados, acionando gatilhos diversos para que este paciente e o cirurgião, né, de acordo com a necessidade dele cirúrgica, possa ser atendido, né? Então, a arte nada mais é do que misturas de técnicas ou técnicas apuradas que constroem um resultado, né? Trabalhando áreas específicas do sistema nervoso, do cérebro, né? Você vai ativando ou desativando determinadas áreas e na periferia você vai bloqueando, por exemplo, essa cirurgia do cérebro que o paciente faz acordado. Você faz o bloqueio dos nervos, né, que estão envolvidos em captar a dor dessa região. Você bloqueia perifericamente e vai mexendo com as substâncias do sistema nervoso central para dar o conforto, ou fazer dormir ou acordar, né? Isso. De acordo com a necessidade do procedimento. Essa parte, né, de o paciente acordar durante o procedimento e poder ser avaliado, a gente já fez muito, né, ao longo da vida. Nós mesmos, quando você começou com a cirurgia endoscópica da coluna, você gostaria de ter essa avaliação em tempo real e a gente fazia esse tipo de micro despertar, né? Sim. Então, só para dizer que é uma cirurgia de coluna, que as pessoas falam, como que vai fazer uma cirurgia de coluna? Dá para ser feita com sedação, né? Dá para ser feita com o paciente respondendo ao estímulo cirúrgico. Então, o paciente ele não sente a dor, mas ele sente, quando conversar com ele, ele sente o alívio, porque a gente desperta e a gente conversa com ele dentro da cirurgia ocorrendo. Então, em real time, a gente consegue ter esse feedback, essa avaliação. Isso é possível por causa do avanço das medicações e da capacidade do anestesista de leitura do quão é importante, o quanto ele precisa colocar, né, de medicação para que esse paciente esteja nesse nível Sim. de satisfação e de resposta, né? O que eu costumo falar para os pacientes é que para que eles não se preocuparem, porque o que a gente observa é que a anestesia acaba sendo a melhor parte da cirurgia, porque realmente traz um conforto muito grande para os pacientes, porque é um momento em que eles têm um relaxamento grande,
de todo o sistema nervoso central, um sono muito reparador e na grande maioria dos casos tem acordado muito bem. Sim, eu acho que a anestesia ainda vai evoluir muito. A parte da cirurgia, graças ao advento da anestesia, consegue evoluir também, né? A história da medicina, ela se desenvolve e a parte de tratamento de doenças que precisam de intervenções cirúrgicas, ela só consegue avançar por conta que a anestesia dá o suporte para que tudo isso aconteça. Então, não só ter o diagnóstico, né, é importante. Então, até para exames, hoje os pacientes precisam da anestesia. Tem pacientes que têm que fazer uma ressonância, tem que fazer uma endoscopia para ver o estômago, tem que fazer uma colonoscopia para ver o intestino, precisa fazer um exame de próstata, as mulheres que querem colocar os dispositivos intrauterinos, fazer a investigação do aparelho genital feminino. Então, hoje, a anestesia ela possibilita, além, né, de dar o conforto e a possibilidade do avanço do diagnóstico para os cirurgiões, ela traz também o conforto na hora do tratamento e da intervenção cirúrgica. E ela vem evoluindo e ganhando espaço graças a essa insistência, né, e essa vontade do cirurgião, né, principalmente do médico que está fazendo o diagnóstico, estar também em busca de melhorar as condições dos seus pacientes, né? Ela passa, ao invés de um acessório, ela passa uma função de protagonista, para que o paciente tenha uma boa experiência no processo de tratamento dele, né? Sim. Não só é um meio, mas também ela proporciona um conforto grande para o paciente. Então, eu acho que é isso que você está colocando. O cirurgião, ele recebe o paciente, mas ele tem que examinar, fazer o diagnóstico, e ele necessita do propedêutico armado e depois ele necessita da intervenção. E a anestesia, ela vem por uma necessidade, né, se atualizando e tentando ser uma auxiliadora neste processo, né? E os pacientes, muitas vezes, eles desconhecem essa capacidade de intervenção que só pode acontecer de maneira confortável e de maneira segura por conta do anestesista, né? O anestesista hoje ele se tornou uma peça importante no arsenal médico, né? No geral. Então a gente fica feliz, nós anestesistas, porque muitas vezes a gente, quando faz a escolha lá atrás, né? A gente fala, poxa, eu marquei o A, né? O A de anestesia, fui o primeiro a marcar, deveria esperar um pouco mais, né? Mas, na verdade, a ideia não é essa. A ideia é que quando a gente escolhe anestesia, a gente escolhe também pensando em todo esse arsenal do qual você pode trabalhar. Então, tem pessoas, anestesistas, que trabalham na parte de diagnóstico. Tem anestesistas que trabalham tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E isso é interessante, né? Os consultórios dentários estão cada vez mais utilizando a parte de anestesia, né? A cirurgia plástica ganhou muito terreno por conta também da anestesia. Então, assim, as bucomaxilos, né, que são outras áreas, né? A gente tem tantas áreas que hoje pode atuar, né? A dermatologia precisa de anestesia muitas vezes. Então, você vê que a oftalmologia. Então, assim, hoje todas as especialidades, elas acabam drenando e precisando desse suporte para o paciente, né? Muito bom. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, manda aqui embaixo que nós vamos respondendo e vamos tentar ter mais interações desse tipo, respondendo e esclarecendo as dúvidas de vocês. Obrigado, Lucas, por ter participado. Quer falar alguma coisa? Obrigado, pessoal. Eu digo para os pacientes, né, Dr. Rodolfo, muitos eu tenho o prazer de conhecer, outros todos da minha equipe de anestesia que auxiliam a equipe do Dr. Rodolfo também tenho o prazer de atender, que vocês se sintam seguros, que possam ter um canal de comunicação com a gente, possam fazer as suas críticas, possam fazer as suas ressalvas e também os seus elogios. Eu digo que a gente só consegue evoluir, avançar e ter um setor de qualidade de atendimento e atingir a qualidade se a gente tiver, né, de vocês a informação correta de como está sendo o nosso atendimento. Então é preciso, né, da parte de vocês também
que vocês nos ajudem. Então, um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Rodolfo, pela oportunidade de estar participando do canal. Eu que agradeço. E trazer esses esclarecimentos para você e para os seus pacientes. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pessoal, manda aí embaixo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.